E estamos agora aqui no momento da palavra do Senhor. E eu acredito que Deus ele tem algo muito especial para o nosso coração. Amém? Quantas querem receber do Senhor? Dá uma glória a Deus. Então olha para essa mulher bonitona aí perto de você. Você já sabe o nome dela? Você está sentado perto de alguém que você conhece? Se não conhece, pergunta o nome, né? É uma oportunidade de você fazer amizade também, né? Pergunta onde é que ela mora, pergunta se ela é casada, solteira, viúva, né? Vai aí perguntando, fazendo amizade, vínculos. Isso é muito bom, né? A Rede Preciosas, ela também é uma rede de relacionamentos, onde nós fortalecemos aqueles que nós já conhecemos, né? E também passamos a conhecer novas pessoas. Então é um momento como este e que gera saúde espiritual, saúde emocional, saúde também social, porque você está se relacionando com pessoas que têm boas influências para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu estou tão assim agradecida por esse momento, irmãs. Deus sabe de todas as coisas da nossa vida, mas eu fico sempre feliz em estar ministrando ao coração das mulheres, sempre assim o Senhor me dando uma palavra que primeiro fala ao meu coração, depois eu consigo transmitir para vocês. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo muito necessário, né, um princípio muito necessário e que determina se você terá uma vida de sucesso no Senhor, se você terá uma vida abençoada, que produz cura, não só em você, mas também na vida de outras pessoas que estão ali convivendo com você. E eu queria que desde já você abrisse a sua Bíblia em Salmos, no capítulo, Salmos de número, né? Porque Salmos não tem capítulo, a gente chama mesmo número. Salmos de número 26, porque são cânticos, né? Salmos 26, e vamos ler o versículo 2. Vamos nos fixar apenas neste versículo, porque aqui contém um princípio poderoso para a nossa vida, amém? Então, diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente. Em algumas versões vai dizer sonda-me, né? Sonda-me a mente e sonda-me o coração, amém? Coloque a sua Bíblia no seu colo, curve a sua cabeça agora. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite estarmos aqui, Senhor, entregando a palavra direcionada aos corações. E eu sei que o Senhor tem algo muito especial, muito específico para cada uma das mulheres que estão aqui. Eu declaro, Senhor, que todo pensamento distorcido, toda confusão mental, todo pensamento que está gerando preocupação na vida das tuas filhas, caia por terra no nome de Jesus, e que elas possam prestar hoje um culto racional, um culto consciente, um culto, Senhor, na íntegra a Ti, Pai, porque Tu merece a nossa integridade. Amém? Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu me sinto feliz em compartilhar algo muito especial para vocês. Esses dias eu estava arrumando a casa e eu ganhei um robozinho, aqueles, né, robozinho que fica assim passeando pela casa. E eu lá, toda besta, olhando para onde é que ele está indo, se ele está fazendo as coisas direitas, se é melhor do que eu. E aí eu olhando, meu Deus, deixa eu ver aqui se ele está limpando os cantos da casa, debaixo da cama. E vi assim que ele rompe qualquer obstáculo, né, para poder limpar, fazer aquela limpeza mais profunda. Mas ainda assim eu fico meio que desconfiada. Eu prefiro eu colocando a mão na massa mesmo. Mas eu
talvez assim como eu, você também já passou por uma situação em que já fez uma limpeza na casa, aquela faxina do dia, né? Aquele momento que você lava, tira tudo do lugar, depois coloca de novo, lava a cozinha, passa rodo, passa desinfetante, deixa a casa bem cheirosa. E no final das contas, você olha assim, ufa, termina lá para as 6 horas da noite, né? Ufa, terminei, graças a Deus. E não demora muito tempo, os filhos começam a chegar, o marido chega, e aí coloca a camisa, a toalha em cima da cadeira, o banheiro fica sujo, a gente demorou tanto para lavar aquele banheiro. E aí quando a gente vê, alguém está entrando no banheiro e dando a primeira descarga, ai meu Deus, já usaram. E aí eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu disse, meu Deus, eu tive tanto trabalho. Mas é assim mesmo, é a nossa vida, é a nossa rotina, né, que a gente tem. Porém, o que é que eu quero pontuar para vocês aqui? Quem aqui já fez uma faxina, só uma vez, assim, na semana, tipo, um sábado, e depois só foi fazer faxina com 1 ano depois, só foi arrumar a casa com 1 ano depois? Quem assim já fez? Quem já fez isso? Pelo amor de Deus, não quero nem entrar nessa casa. Porque a gente mesmo fazendo a faxina, mesmo a gente fazendo aquela limpeza bem legal na nossa casa, ainda assim, sabemos que nós precisamos manter a casa limpa. E para manter a casa limpa, é preciso, né, eu vou precisar aqui de um acessório maravilhoso, que é o nosso acessório, assim, que a gente se identifica demais na nossa vida. Eu acho que aquelas que têm secretária mesmo, é aquela que tem secretária mesmo. Você pega na vassoura, já pegou, com certeza. Nosso principal acessório, mas eu sei que se você já fez a faxina uma vez, você precisa estar limpando todos os dias. Tem áreas da nossa vida tem áreas da nossa casa que a gente precisa, requer mais tempo, né? Requer mais uma atenção. Tem aquelas que a gente já faz mesmo de forma mais superficial. Porém, tem um princípio poderoso embutido aqui nessa ilustração, nessa analogia. Assim como nós varremos a casa todos os dias, nós limpamos a nossa casa para deixar sempre cheirosa, sempre limpinha. Mesmo aquelas que, principalmente aquelas que tem criança pequena, né, que a casa parece que nunca está arrumada, sempre tem algum objeto no meio do caminho, a gente fica assim, desenvolve até um toque, né? A gente quer pegar o objeto, coloca no lugar dos brinquedos, aí depois a criança vai lá, tira, bota de novo no chão, aí depois, terminou de brincar, vai lá de novo e pega, guarda, e a gente fica até com aquele toque de mania de limpeza mesmo, mas nós precisamos entender que na nossa vida não é muito diferente, não. Nós devemos estar constantemente limpando o nosso coração, fazendo um exame no nosso coração. E esse texto que a gente leu aqui, né, vai trazer 3 palavrinhas que elas se parecem muito, mas mesmo elas bem parecidas, elas vão trazer princípios diferentes. Por exemplo, diz, examina-me, né? O examinar aqui está levando a entender que é importante que você verifique, faça uma varredura mesmo. O que é que precisa ser mudado? Depois, prova-me, e aqui traz a ideia mesmo, se você levar assim a analogia para entender melhor, é como se fosse um ouro que é colocado no forno, né? Aquele metal que é colocado no forno para ser purificado. E o sonda-me seria já o processo limpinho, aquele ouro já limpo ali, brilhando para ser usado. E a gente precisa passar por essas etapas na nossa vida, para que o Senhor possa nos usar de uma forma completa, para que o Senhor possa nos usar de uma forma única na nossa
nossa vida. Nós precisamos ter o nosso coração examinado. Nós precisamos provar o nosso coração, tirar aquilo que de fato não serve para ele. Sabe, aquilo que foi colocado de uma forma mentirosa, foi distorcido e está ali embutido e a gente não percebe porque está misturado com o metal e precisa passar pelo fogo para que haja uma consciência de que tem coisa ali que não está muito legal para você. E aí, quando você já tem todo esse processo provado na sua vida, você está pronta, você está santificada, purificada para ser usado. E sabem, amadas, aqui traz ideia de profundidade. Para que possamos ter o nosso coração examinado, limpar a casa, precisamos de profundidade. Não adianta você vir ao culto apenas uma vez no mês, uma rede de mulheres, e nunca mais você aparecer aqui, nunca mais pegar numa Bíblia para ler, nunca mais fazer um momento de oração, ter um devocional. Esporadicamente você aparece em uma célula, mas Deus deseja algo mais profundo na sua vida. O que é que eu entendo também aqui, é que para essa ideia de profundidade, você vai precisar fazer isso, na grande maioria, sozinha. Que é o primeiro princípio que eu quero trazer para você. O nosso coração, ele é como uma casa e ele precisa de limpeza regular. E muitas vezes você vai precisar fazer isso sozinha. Muitas vezes você vai precisar fazer isso sem apoio. Porque o autoexame não é as pessoas apontando na gente o que é que precisa ser mudado. O autoexame é você fazendo uma autoavaliação, desenvolvendo uma autoconsciência de que aquilo não serve para a sua vida, para esse novo roteiro que Deus ele tem para você. Aquilo não serve. Se continuar, não vai prestar. Se continuar, vai quebrar a cara, vai quebrar a cara no meio do caminho. Então é importante você ter essa consciência de limpar a casa todos os dias. Porque a poeira, ela se acumula todos os dias. Pode ser que naquele lugarzinho lá em casa, eu já morei em avenida, na avenida ali, Luiz Firmino de Souza, que é a avenida do hospital. E embora o muro fosse alto, mas a avenida, para quem mora em avenida aqui, sabe que é poeira, né? Os ônibus passam, o caminhão, o carro. E eu lembro que eu olhava, passava o dedo assim, meu Deus, eu acabei de passar um pano aqui, já está sujo de novo. Mas tinha dia que não dava, irmã, tinha dia que dava preguiça mesmo de passar pano e eu deixava. E o tempo passava assim, vai ficar, depois eu limpo. Vou fazer outra coisa. Era na época que eu morava lá na avenida do hospital, o Baruque e a Débora ainda eram muito pequenininhos, então isso tomava muito tempo de mim, né, na criação, de ficar dando atenção mais para eles. Então a casa não era tão prioridade assim, né? Algumas irmãs já tiveram a oportunidade de me ajudar lá, como a irmã Sandra, né? Outras pessoas que estiveram conosco lá, nos ajudando nesse apoio. Mas eu olhava, passava o dedo. E se eu deixasse o tempo passar, a poeira se acumulava. E assim a gente não pode deixar a poeira se acumular na nossa vida. A poeira pode ser representada aqui como as preocupações diárias. Não é uma grande preocupação, mas não tem aquela preocupação pequenininha que você nunca cuidou, que você nunca percebeu, nunca limpou, apenas foi empurrando com a barriga. Aquela preocupação ali é uma pequena poeira que, se acumular, vai gerar uma grande preocupação. É aquele ressentimento que está ali guardado. A própria palavra já está dizendo ressentimento. É você repetir o sentimento, irmãos, e você ficar voltando naquela história o tempo inteiro. Você ficar voltando naquela mesma situação o tempo inteiro. Então você fica ressentindo. Ressentimento tem a ver com isso. E isso fala de acúmulo.
poeira que não foi limpa. Também fala de emoções não resolvidas que podem se acumular no nosso coração. Quando você apenas deixa para lá, apenas diz, eu estou apenas triste. Aí depois, quando menos espera, você faz uma outra coisa para esconder aquela tristeza, para esconder aquela raiva. E aquilo vai se acumulando como uma poeira. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E guardar aqui, sabe, a gente pode até pensar, eu costumo guardar joias, minhas semi-joias, eu costumo guardar as minhas roupas, tem roupas e fecha, aquelas roupas de vestido que a gente até guarda de uma forma assim, mas que não usa muito, bota num saco. Tem roupa de cama que a gente também não deixa exposto, que a gente tem um lugarzinho para guardar. A gente gosta de guardar muitas coisas, a gente gosta de acumular também muitas coisas, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que você deve guardar o seu coração. Guardar. E esse guardar aqui é que traz a ideia de examinar. Não é guardar, deixar quietinho ali, não. É examinar. O que é que está acontecendo? Por que é que eu estou me sentindo assim? Por que é que está se repetindo tantas vezes? Por que é que eu não consigo sair desse ciclo? Por que isso de novo, meu Deus? E aí você fica revivendo aquilo. Porque você está entendendo errado guardar. Você está guardando, escondendo, colocando debaixo do tapete. Quando na verdade Deus diz, não, está na hora de você guardar. Como é que você guarda? Você tira, e aí você começa a varrer, a limpar. E aí você pega a pá. Você tira, você joga no lixo. Depois você pode até passar um pano molhado para diminuir, o impacto. E é assim a nossa vida. Ao invés de guardar debaixo do tapete, Deus está dizendo, guarde examinando o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo? O que é que eu preciso melhorar na minha vida? E aí ele diz, guarda o teu coração. A palavra coração aqui não tem nada a ver com aquele músculo que bombeia, o sangue para as outras regiões do nosso corpo, não. Está falando justamente aqui dos nossos pensamentos. Está falando justamente aqui dos nossos motivos. Está falando justamente daqui da nossa vontade, do nosso caráter. É isso que a palavra está dizendo quando diz, guarda o teu coração. Examina o teu caráter. Examina as tuas vontades. Examina as tuas emoções. Examina os sentimentos. Os sentimentos, diferente da emoção, sentimento é o significado que você dá a uma situação que ocorreu. Porque uma situação pode ocorrer para duas pessoas ao mesmo tempo, mas ambas terem significados diferentes. Então eu preciso saber qual é o sentimento, qual o significado disso para mim. Para quê? Para que não se acumule. Acumular gera um desastre na sua vida. Então não sei se você lembra da história daquela mulher da dracma perdida. Quem lembra aqui dessa história? Quem conhece? É aquela mulher que tinha uma dracma, ela tinha 10 dracmas, mas uma se perdeu. E aí aquilo trouxe muita preocupação. Qual foi a grande... Eu não vou aqui contextualizar muito essa história, mas eu quero que você pegue só um ponto aqui principal. Aquela mulher, ela ficou desesperada, ficou preocupada. Talvez a ideia de, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Tanto que no final das contas ela chamou quem? Chamou as amigas. Então ela tinha uma
preocupação do que os outros iriam pensar, né? Se ela tivesse ali mostrando que perdeu a dracma, que representava algo muito importante para a sua vida, né? Que era solteira, enfim. Mas a primeira coisa que ela fez, acendeu a lamparina, acendeu a candeia. Depois ela pegou a vassoura. Foi para varrer ali um pouquinho? Não. Aquela mulher, ela fez a faxina daquele dia. Ela fez uma grande revolução na sua casa. E ela disse, desse jeito eu não vou mais continuar. Eu vou pegar a vassoura, eu vou dar uma varredura disso aqui, para poder encontrar aquilo que eu perdi. E assim essa mulher fez. E ela precisou varrer. Olha aí, limpando a casa. Ela precisou limpar, ela precisou de dedicação, ela precisou ser diligente, ela precisou olhar nos mínimos detalhes, cada canto da sua casa. Ela não olhou só em cima da cama, ela olhou debaixo do colchão, ela olhou debaixo da cama, ela olhou lá atrás do guarda-roupa, onde um monte de teia de aranha fica ali atrás. Espera aí, deixa eu afastar esse guarda-roupa bem aqui. Varreu, limpou. Ela olhou aquele cantinho lá do quarto da bagunça. Eita, esse quarto da bagunça, eu tenho que dar um jeito nele. Ela olhou ali até encontrar. Ela não disse assim, eu vou dar só uma geralzinha aqui. Qualquer coisa, se eu não encontrar, eu dou um jeitinho. Eu vou ali e compro outra dracma. Eu vou ali, né? Eu fico disfarçando, coloco meu cabelo aqui para o povo não ver que meu colar está faltando uma dracma. Eu disfarço. Não. Ela foi procurar, ela viu a necessidade de ir atrás, de varrer, limpar a sua casa todos os dias. E nesse texto, você vai ver que essa mulher, provavelmente, claro que não tem detalhes ali, ela estava sozinha na sua casa, fazendo todo esse serviço sozinha. Sabe o que eu entendo aqui? Tem coisas que é só você e Deus. Não adianta. Você pode ir buscar revelação, você pode ir lá na casa da irmã da profeta, você pode ir na irmã do reteté, você pode dizer assim, irmão, ore por mim, você pode fazer o que for. Mas tem coisa que é só você e Deus. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, varrendo, limpando de forma diligente. E essa mulher fez isso. Ela fez um autoexame do que estava acontecendo até encontrar. É importante você fazer o autoexame. É importante você analisar o seu coração. E isso depende exclusivamente de você. Porque quando você age, quando você assume uma posição de examinar e esquadrinhar o seu coração, os céus, ele reage ao teu favor. Os céus respondem para trazer a direção certa, para trazer luz e entendimento àquilo que estava escuro. E você pensava assim, meu Deus, agora o que é que vai ser de mim? E ele diz, não, minha filha, você vai pegar agora e vai acender a lamparina. Que no texto, esses símbolos, ele significa com a presença do Espírito Santo. Significa também a busca pela palavra, porque a Bíblia diz que luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, quando ela estava ali acendendo a lamparina, ela estava o quê? Ela estava dizendo, Senhor, me ajuda a esquadrinhar agora o meu coração, a analisar o que é que está prejudicando, o que está trazendo essa perda, o que está trazendo essa falta de consciência. Me ajuda agora, Senhor. E aí o Senhor diz assim, acende a candeia, busca a palavra.
busca orientação. Depois ele diz: varre, porque tem coisa aí que não dá, não, está acumulando demais. Tem coisa aí que está pesando a tua vida que tu nem imagina. Tem mulher que está andando cansada, cabisbaixa. O vocabulário dela: eu estou cansada. Eu não sei mais o que fazer. O que é que vai ser de mim agora? É tudo a mesma coisa. E o Senhor está dizendo: varre a tua casa, o teu coração. Esquadrinha o teu coração. Porque quando você começa a agir com essa postura, minhas irmãs, os céus, ele não fica de bronze para a gente. Os céus se abrem. O Senhor manda a resposta. Ele não deixa suas filhas sem direção. Ele não deixa suas filhas sem um entendimento. Você passa a ter maturidade naquilo que realmente precisa ser trabalhado na sua vida. Então limpe a sua casa. Limpe o seu coração todos os dias. Eu quero que você olhe para essa mulher perto de você aí. Bota assim a mãozinha no coraçãozinho dela e diz assim: limpe a sua casa todos os dias. Toda vez que você for varrer a sua casa, literalmente, falando, você vai lembrar que precisa, antes de limpar a sua casa, limpar primeiro o seu coração. Segundo ponto, é um grande perigo deixar a poeira acumular na sua vida. Se sujou, precisa limpar. Eu vejo assim que a gente às vezes se preocupa por ter vamos falar aqui da estética da casa mesmo, de ter uma preocupação da estética, e isso é muito bom, claro. A Bíblia fala, que o nosso rosto, ele demonstra, quando realmente nós estamos alegres, quando nós estamos com o coração feliz. E aí você transparece isso tranquilamente, porque a sua casa está limpa. Mas o inverso também acontece. Quando a casa não está limpa e precisa ser examinada, o seu rosto também transparece isso. E precisa fazer uma limpeza para que a poeira não se acumule. Geralmente, quando isso acontece, é porque tem acúmulo. Tem coisas que você ignorou. Aquelas pequeninas coisas que você ignorou na sua vida. Uma mágoa, um pensamento negativo, que se você não tratar, vai gerar raiz. Tem até uma analogia lá em Hebreus 12:15. Diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito seja contaminado. Então aqui o texto vai trazer um sentimento, amargura, e vai trazer uma analogia para você entender melhor. A amargura comparada a uma raiz. A raiz, se você não poda, ela vai crescer, e ela vai crescer ali escondida. Você nem percebe, ela vai entrando assim em lugares. Tem fotos de casas que não podaram, as árvores, e a raiz foi crescendo ao ponto de mexer até na base, na estrutura de casas. E assim a gente precisa, é interessante isso. Não sei se você já passou ali, tem uma rua aqui em Teresina. Eu não sei se essa árvore ainda existe lá. Faz um tempo que eu não passo nessa rua. Mas tem uma árvore que fica no meio da rua. E a raiz dela é enorme. Ela é assim meio... A gente vê a calçada um pouco tortuosa, porque a raiz, já danificou ali a estrutura da calçada. Então o texto ele vai trazer essa comparação. Que se você não podar a raiz, não cortar o mal pela raiz, ela pode crescer.
e ela vai brotar perturbação. Tem muitas mulheres perturbadas na sua alma e em seu espírito, porque não cortaram o mal pela raiz. E aí o que acontece? Não só você sofre o impacto, mas muitos são contaminados por conta de algo que você ignorou na sua vida. Então hoje o Espírito Santo ele está convidando mulheres, eu e você, a não acumularmos mágoas. Mágoas escondidas gera desastres. Mágoas guardadas que você simplesmente ignora e diz: tem nada não, deixa para lá isso aqui. Você vai guardando, vai acumulando, e aí você vai vendo que daqui a pouco aquela mágoa se transforma no quartinho da bagunça. Ninguém quer entrar naquele quarto porque não acha nada. E é preciso limpar, e hoje o Espírito Santo quer abrir áreas da tua vida que precisam ser curadas, que precisam do bálsamo do Espírito Santo, que precisa de manutenção diária na sua vida. Diga amém. Então, se não tratarmos essas pequenas questõezinhas do nosso coração, indo diretamente ao ponto, tá? Porque tem que tratar pela raiz. Tem mulher que quer tratar de outra forma. Eu vou fazer um curso de comunicação para melhorar um pouco a minha forma de falar com as pessoas. Está só enxugando a pia molhada. Eu vou fazer ali um tratamento, sabe? Melhorar um pouco nisso, aqui. Está só passando um pano em pia molhada. Quando na verdade, o que Deus está dizendo é: você tem que trocar o cano, porque o problema é lá no cano da sua pia. É lá o problema, é lá a raiz. Troque. Modifique aquilo. E você vai parar de ficar se exaustando, se preocupando demais com coisas desnecessárias na sua vida. Não adianta tratar só a raiva. Você tem que tratar o que causou a raiva. Não adianta tratar somente as queixas. Vou parar de me queixar. Sabe de uma coisa? Vou parar aqui de reclamar. Você tem que tratar o que é que está gerando aquela reclamação. Tem algo que precisa ser trabalhado, que às vezes, se você for atrás, quando você for atrás, tem a ver com a tua história de vida. Coisas que você foi simplesmente acumulando e está trazendo para hoje. Então é preciso trocar o cano da sua torneira para que você possa, de fato, ter uma vida que reine a bênção de Deus. A gente tem uma ideia assim de que apenas mudando as palavras vai melhorar as coisas. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei por muitas experiências assim. Mas algumas vezes, talvez assim como eu, você já deixou alguma palavra escapar da sua boca. Aquela palavra assim, irônica. Aquela palavra meio que com malícia. Aquela palavra que de certa forma atingiu alguém. Aquela palavra que não trazia nenhuma edificação para a vida de outro. E aí você fofocou da vida de alguém. Você denegriu a vida de alguém. E aí você acha tão natural. Você talvez já agiu dessa forma em algum momento assim. E no final das contas, quando você parou, você disse: meu Deus do céu, de onde surgiu essas palavras? Por que eu falei isso? Eu não devia ter falado dessa forma. Era para ter falado de um outro jeito. Talvez você já tenha passado por situações assim. Diga amém. Não precisa disfarçar não. Mas
A Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8, que a nossa língua, diga comigo, língua, assim, a língua, isso aqui, a nossa língua, ela é algo impossível, diga comigo, impossível de ser dominada. Essa é a má notícia. A língua, eu queria que botasse o tempo está esgotado, o tempo não. Bote Tiago 3, versículos 7 e 8, para não dizer que eu estou aqui, né, dizendo coisas besteiras, asneiras. Então, bora lá. Cadê? Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Passa. 8. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. Ninguém. Péssima notícia essa, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Diga amém. Embora nenhum ser humano seja capaz de domar a língua, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele certa vez chegou para Abraão. E ele olhou assim, né, para Abraão, para Sara, Sara com 90 anos. E ele disse assim: Abraão, haveria alguma coisa impossível para Deus? Certa vez um anjo chegou para Maria, Lucas 1:37, se eu não me engano, ou é 1:19, acho que é 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. E essa é a boa notícia. Se a língua é algo que, humanamente falando, é impossível de ser domado, mas para o nosso Deus não há impossível. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa o seguinte, eu vou trazer uma ilustração para você. Tem uma, não sei se José se conseguiu a foto, mas tem uma sobrevivente do Holocausto, acho que a pronúncia é essa, Corinne Boom. Ela é uma sobrevivente. Tem até um filme no YouTube. Eu sugiro você assistir esse filme. Maravilhoso. Ela foi uma sobrevivente do Holocausto, que ela passou os últimos dias da sua vida falando tanto para homens como para mulheres, como para crianças, acerca de como Deus havia sustentado a sua vida enquanto ela estava presa. Enquanto ela estava sofrendo, sabe, perseguição, afronta, tantas outras coisas. E ela começou ali, nos últimos dias da sua vida, ela reunia os grupos, né, diante de grupos, ela chegava e erguia a voz para falar desse processo que ela vivenciou e como, na verdade, como ela suportou tudo isso. E uma vez, ela chegou para aquele povo e ergueu uma luva branca feminina, aquelas luvas que as mulheres, né, usavam, toda madame. Eu não tenho essa luva lá em casa, então eu trouxe uma luva preta mesmo, né? E ela disse assim, ela ergueu a luva e ela perguntou: o que esta luva branca, no caso aqui preta, pode fazer? E as pessoas ficaram meio que curiosas. O que é que ela quer dizer com isso? Ela disse: olha, a luva, ela não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. E se eu colocar, deixa eu ver se está certo, as mãos aqui dentro da luva, eu posso fazer quase tudo o que eu quiser. Posso escrever, posso tocar piano, posso cozinhar, tudo com a luva nas mãos. Então, a luva em si, ela não pode fazer nada.
Assim, aí alguém da plateia disse, sim, então você está dizendo que a luva não pode fazer nada, somente a mão dentro da luva. Isso. E se eu, porventura, colocar essa luva aqui ao lado da mão? Essa luva vai poder fazer alguma coisa? Não. Mas se eu colocar, mais uma vez ela usava a ilustração, as mãos dentro da luva, ela pode fazer quase tudo. E as pessoas ficaram curiosas, o que é que ela queria dizer com isso? Aí ela disse, nós somos as luvas. O Espírito Santo é a mão. E, escute, se a luva estiver aqui, a mão estiver aqui, nada acontece. Para que algo aconteça, o Espírito Santo precisa estar dentro, precisa estar completamente preenchendo você, para que só assim você possa ter total controle de coisas da sua área que você julga não ter controle. Somente por intermédio, e é essa a parte boa da história, nós não podemos fazer nada sem Ele na nossa vida. Porque sem Cristo habitando em nós, não podemos fazer absolutamente nada. João 15 fala isso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas comigo, eu posso tratar áreas profundas, eu posso esquadrinhar o teu coração, eu posso provar o teu coração, eu posso sondar, purificar o teu coração, para que você possa se tornar uma mulher fluente nessa vida, uma mulher que sim, empoderada pelo Espírito de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nossa vida hoje. O Espírito Santo, Ele deseja agir na nossa vida hoje. E sabe o que é que eu acho mais precioso? É que quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele é capaz de fazer muito mais coisas nos nossos piores dias do que quando a gente está de boa, sabe? Nos nossos melhores dias. Quando Ele está em nós, mesmo você passando pela maior dificuldade na sua jornada, Ele pode te elevar a um nível tão profundo, e você assim adquirir tanta experiência com Ele, e você dizer, Senhor, eu tinha, essa essência estava aqui dentro de mim, Senhor, essa essência, eu estava com tudo isso aqui guardado, claro, porque quando você se permitiu que o Espírito Santo agisse em você, você pode fazer todas as coisas, porque Ele já está em você. E por último, quero finalizar. A limpeza diária do nosso coração, o exame diário do nosso coração, vai trazer renovação diária. E isso fala de relacionamento. Isso fala de constância. Não em momentos isolados. Isso fala de todos os dias eu precisar examinar o meu coração e eu falar, Senhor, misericórdia tem de mim, Senhor. E naquele momento você receber renovo, porque isso é que a palavra do Senhor nos diz. Lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando você esquadrinha o seu coração todos os dias, e você vê ali que tem coisas que precisam ser tratadas, purificadas, você olha assim, eu não sou tão perfeitona assim não, tem misericórdia de mim, Senhor, senão eu vou ser consumida bem aqui. E aí quando você faz esse reconhecimento, a palavra do Senhor diz, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã.
Mas quando você esquadrinha o seu coração e percebe que precisa desse renovo de Deus. É tão interessante quando a palavra do Senhor vai assim nos tratando. A Bíblia fala, né, se você for atrás, vai falar de vários profetas, profetisas, que estiveram aqui pregando a palavra, profetizando, trazendo palavras voltadas para arrependimento, para juízo de Deus, para santificação, palavras sobre esperança que as pessoas precisavam. E Deus sempre levantou pessoas estratégicas, em tempos estratégicos, para que o seu povo fosse salvo pela palavra transmitida. Mas eu acho tão interessante que uma dessas pessoas que Deus escolheu foi o profeta Isaías. Porque Deus, ele nunca chama pessoas despreparadas, ele prepara aquela pessoa para estar ali na frente. Tem vários meios para fazer isso. E Deus chamou o profeta Isaías. Se você for ler o profeta Isaías, tiver um tempinho aí para fazer essa leitura, você vai ver o seguinte, que do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai perceber as palavras de Isaías sempre aplicando um juízo para aquele povo, para que o juízo de Deus se aplicasse àquele povo. Você vai lá em Isaías, eu vou até fazer questão que coloca aqui, capítulo 5, versículo 8. Isaías 5 e 8. Isaías vai falar vários ais, né? Ai do povo, ai de vocês, ai da cidade perversa. Coloca aí, por favor, Isaías capítulo 5, versículo 8. Ele vai falando, né? Porque vocês insistem. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. Versículo 11. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho valente. Aí cada coisa dessa tem um significado. Aqui se contabiliza em pelo menos 5 ais de Isaías nesse texto. E aí chega um tempo que eu acho que Deus olhou assim: eita, mas Isaías está abençoadinho, né? Só ai, julgando. Aí, lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 5, algo acontece. Isaías estava em um encontro com Deus, face a face. E naquele momento, Isaías esquadrinhou seu coração. A glória do Senhor tomou conta daquele ambiente. E o Senhor levantou o espelho da santidade para que Isaías pudesse enxergar nele. E quando Isaías olhou para si, para aquele espelho, esquadriando a sua vida, Isaías deixou de dizer ai de vocês e disse: ai de mim, Senhor, ai de mim. Capítulo 6, versículo 1 ao 5, depois: eu sou um homem de impuros lábios. Eu sou um homem de impuros lábios. Há uma grande diferença aqui. Quando o Senhor, Ele levanta o espelho da santidade para nossas vidas, para que você possa se esquadrinhar, Ele começa a te levar a compreender as áreas que precisam ser trabalhadas. E aqui Isaías percebeu logo de cara: Senhor, minha boca, eu sou um homem de impuros lábios. Tem algo aqui, Senhor, eu estou falando coisa demais desnecessária. E o que foi que aconteceu nesse momento? A grande maioria conhece a história. A Bíblia diz que um dos serafins foi lá no altar de expiação, o altar que era usado para expiação dos pecados, pegou uma brasa com uma tenaz, que é tipo um alicate,
pegou aquela brasa, foi até a Isaías e tocou nos seus lábios. E os seus lábios foi purificado. Isso significa que somente por meio do Espírito Santo é que sua vida é purificada, minha irmã. Você pode ser coach, você pode ser psicólogo, você pode ser formada no PhD, seja o que for. Mas a sua vida só é purificada quando a brasa da expiação é tocada nos teus lábios, na tua vida, para que haja santificação. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai parar de dizer ai de mim, para dizer eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser essa luva usada por ti, Senhor. Eu quero ser essa luva usada por ti. Somente por meio disso. E o Senhor está nos chamando hoje para fazer essa limpeza que traz renovação, amém? Essa limpeza que te leva a esse entendimento de que a sua vida agora é uma vida moldada, purificada. E não esqueça, a casa precisa ser limpa todos os dias. Todos os dias você precisa varrer a casa do seu coração. Todos os dias. Para que a brasa venha e toque você por completo. Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você quer trocar hoje o ai de mim pelo eis-me aqui? Envia-me a mim, Senhor. Então deixa o Senhor tocar você. Deixa Ele entrar completamente em você. Deixa Ele envolver completamente a tua vida, para que a tua alma, o teu espírito venha ser envolvido pela presença de forma plena no Espírito. Davi passou por uma experiência parecida. E ele passou por um momento de renovação na sua vida. Davi, eu não vou nem mais falar nessa parte, mas Davi, todos sabem que Davi cometeu um pecado, né? E quando ele cometeu o pecado, não foi só um, porque teve a questão dele ter olhos por Betsaiba, também ele teve a questão de mandar matar o esposo dela. Enfim, Davi fez uma bagaceira. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho essa questão aí de Davi, entre o momento em que Davi teve a consciência, através do profeta, né, que foi lá acionar a consciência dele, entre o pecado de Davi, até o momento em que ele escreveu esse Salmo 51, aproximadamente, os estudiosos vão dizer, esse período durou pelo menos 1 ano. 1 ano, irmã. 1 ano para Davi esquadrinhar o coração e dizer, tem um monte de coisa acumulada aqui. Vamos limpar essa sujeira. 1 ano. Para Davi chegar e dizer assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, estável. Não deixe passar 1 ano. Faz isso agora. Faz isso hoje, nesse exato momento. Deixa o Espírito Santo fazer um exame na tua vida. Provar o que precisa ser provado. Sondar a área mais profunda que somente o Senhor pode revelar. Onde tem uma raiz podre, o Senhor precisa trabalhar hoje na tua vida. E eu declaro hoje para você, é um tempo de renovação constante. Nós não estamos mais no tempo de ser renovado esporadicamente, sabe? Somente quando tem um congresso, uma conferência com pessoas de fora. Não! O renovo é diário, é constante. O autoexame é responsabilidade sua.
mas para que você passe a agir, os céus passe a reagir ao teu favor. Comece a fazer isso agora. Eu quero deixar esse momento para você agora. Comece a permitir que o Espírito Santo venha esquadriar o coração. E enquanto você faz isso, eu quero que você faça o seguinte: feche seus olhos. Eu quero que você se imagine agora. Se imagine segurando uma chave. Você está segurando agora uma chave. Se imagine agora segurando essa chave. E essa chave é a chave do teu coração. Eu quero que você pegue essa chave agora nas suas mãos. Faz um gesto de como se estivesse com a chave nas mãos. Faz aí um gesto. Como é que você abre a porta da sua casa? Como é que geralmente você faz? Faz um gesto aí. E agora, em espírito, você vai entregar essa chave ao Espírito Santo agora. Entrega a Ele agora. Faça esse momento profético. Entrega essa chave para o Espírito Santo. Diz assim, diga assim para o Espírito Santo: agora você tem total acesso. Limpa, renova, restaura, cura, liberta, trabalha, sabe? Remove a poeira, remove as cinzas, remove as impurezas, remove as perturbações. Toma, Espírito Santo, a chave agora. Tome a chave agora, Espírito Santo. Oh, permita-se que o Espírito Santo trabalhe em você. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você, minha querida. Oh, Deus, antes de começar a cantar, a louvar ao Senhor, eu estava em casa. Aí de vez em quando eu dou uma... Eu vou tirar daqui isso aqui. Segura, bota bem aí. De vez em quando a gente coloca assim uma musiquinha, né? Para um hino, para a gente adorar ali. Não que o hino venha fazer ou mexer, sabe? Mas estava lá em oração. E aí no YouTube bateu justamente nessa canção. E a canção, eu até pedi para a Júlia aprender ela, para que ela comece a cantar aqui na igreja. A Julinha, porque eu acho que a voz dela vai ficar perfeita no timbre da voz dela. Que é Eu Vou Orar. Eu Vou Orar, o nome da canção. Ou na versão aqui da Nani, eu acho que é a Nair Nani, Quando Eu Orar. Depois você assiste lá no YouTube, Eu Vou Orar ao vivo. E aí a canção começou a cantar e eu disse: meu Deus, tá perfeito isso aqui. Porque não tem melhor forma de esquadrinhar o coração se não for através da oração. Quando a gente de fato... Eu vou pegar para alguém pegar só aquela cadeira ali. Pode, Denise, pegar aquela cadeira ali? Uma só. As meninas vão pegar. Quando você de fato, sabe, não é algo absurdo para fazer esse processo de esquadrinhar o coração, não. Não é. Não vou te ensinar aqui técnicas psicológicas, não sei o quê. Tem muita gente que espera isso. Mas não, é o beabá mesmo. Para que você permita que o Espírito Santo venha e Ele entre na luva que é você. Só precisa fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, minha gente. Você só vai se ajoelhar, ó. É algo absurdo? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. É assim que você tem que fazer. E aí você começa: Senhor, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, Senhor. Sinta-se à vontade na presença de Deus. Você está livre. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar,
Quando você ora, algo acontece nos céus. Quando você ora, algo, turbilhão de coisas começa a acontecer nos céus. Começa a causar uma reação nos céus. E os céus começam a reagir ao teu favor. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Quando você ora, eu vou orar. Sua vida é mudada. Quando você ora, sua consciência é transformada. Oh, na baixeira da barababaxê. Quando oramos, a cura acontece. Quando oramos, o Senhor vem com santificação, vem com purificação. Quando oramos, nos aprofundamos mais na presença de Deus. Oh, Deus! Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Quando você ora, Ele vem. Quando você ora, Ele entra na tua casa. Ele faz a faxina completa. Quando você ora, a tua língua é purificada. Quando você ora, aonde existia ali uma mágoa, seu coração é transformado, porque a palavra do Senhor diz que Ele transforma o coração de pedra em um coração de carne, em um coração palpável, moldado pelo seu Espírito, em um coração quebrantado. Quando você ora, a sua família, ela é inundada pela presença de Deus. Quando você ora, a salvação na sua casa. Quando você ora, a paz se estabelece. Quando você ora, há renovo do Espírito. Quando você ora, você vive uma vida estável. Você sabe o que é uma vida estável? Não é uma vida sem coisas difíceis, sem turbulências. Não. Não. Eu não sei se alguém aqui já passou, já mergulhou em um oceano, né, em uma água profunda. Mas é interessante, quando a gente está na praia, a gente fica ali no meio daquele povo ali, a gente ouve os barulhos, ouve o som das ondas, ouve o som dos ventos, ouve as pessoas, as crianças brincarem ali ao nosso lado. Mas experimenta mergulhar. Quando você mergulha, você não consegue perceber nenhuma turbulência ao seu redor. Isso é ter um coração estável. Quando você se aprofunda, quando você se permite ir mais fundo, e 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 mais fundo, pode estar acontecendo um vendaval, mas o seu coração permanece inabalável, estável na presença de Deus. Quando você ora, levante suas mãos para o alto. Vamos cantar esse refrão. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar,
Agora eu quero só ouvir as vozes. Eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Levante suas mãos para o alto e aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia. Abraça a irmã que está perto de você. Dê um abraço, libera uma palavra de vida para ela agora. Libera uma palavra de vida, de ânimo, profetiza sobre ela. Glória a Deus.